Maravilhosa é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Escritura Sagrada, Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 14. Mateus 8, 14 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração, porque maravilhosa é a graça de Jesus. E vivemos tão somente pela graça de Jesus. Necessitamos do alimento espiritual para as nossas almas. E cremos que este alimento é a Tua palavra. Alimenta-nos, ó Senhor, com a verdade. Edifica o Teu povo que aqui se reúne. Transforma vidas, restaura almas, salva pecadores. É a nossa humilde petição. Em nome de Jesus. Amém. Há uma sequência, nós percebemos quando Jesus conclui o seu sermão do monte. Ele cura um leproso, em seguida ele cura o criado de um centurião romano. Percebemos aí como o evangelho alcançaria as nações, não somente os israelitas seriam alvo da graça de Jesus, mas o evangelho de Jesus transformaria e alcançaria muita gente. Este aqui já é como que um vislumbre do que iria se expandir. E a revelação bíblica ela é interessante porque ela começa como o sol em seu nascimento, ou quando em seu nascimento. Ele vai subindo e nós vamos contemplando o sol nascer, e à medida em que ele vai então ganhando sua força e a sua claridade, ele chega ao meio-dia e nós não suportamos olhar para ele. Assim é a revelação bíblica. Ela começa com uma semente no Éden, a promessa de Deus de que levantaria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E então nós percebemos com a chegada do rei como o evangelho transformaria e alcançaria vidas. Agora nós nos deparamos com uma outra cura feita por Jesus, e desta feita Jesus ele curou a sogra de Pedro. Então, curiosamente, Pedro ele teve uma sogra. Pedro foi casado. E se nós ficássemos apenas com os versículos 14 e 15, nós poderíamos denominar a mensagem desta noite de Jesus ama as sogras. Então, contrariamente ao que os homens caídos pensam, Jesus ele demonstrou profunda compaixão também para com a sogra de Pedro. Nós somos desafiados aqui a agir do mesmo modo, cuidando, servindo e amando, nós que somos casados, as nossas sogras. Eu amo muito a minha sogra, ela está aqui para poder confirmar. Da última vez que ela viajou, chegou às 3:30 da madrugada, mais ou menos, se não me falha a memória, ninguém pôde buscá-la, lá estava o genro buscando a sogra. Amor, profundo amor, e ela sabe que é de coração. Mas o foco aqui, e o interessante aqui que nós precisamos observar, é que o Senhor, ele vai à casa de Pedro,
Lucas e Marcos registram que André, irmão de Pedro, residia nesta época com ele e também a sua sogra, a sogra de Pedro. O contexto mostra-nos que Pedro hospedaria Jesus, e os judeus são muito hospitaleiros, e certamente a sua sogra prepararia uma refeição para os convidados, e Jesus estava na casa de Pedro. Contudo, ela estava muito doente naquele dia. Lucas vai registrar, e sendo ele médico, extremamente preciso, ele vai dizer que ela estava com uma febre muito grave. Ela estava enferma. A febre sempre é um sinal de uma infecção, de uma inflamação no corpo. E Jesus, então, ele encontra a sogra de Pedro ardendo em febre. Ela estava de cama, não podia fazer nada, e tomando-a apenas pela mão, ele a curou. Quando Jesus tomou nas mãos, ou pegou na mão, segurou na mão da sogra de Pedro, Mateus relata que a febre a deixou. O verbo aqui não traz para nós uma ideia na língua grega de que a febre foi baixando, assim quando nós tomamos dipirona ou paracetamol. Jesus pegou na mão daquela mulher, daquela senhora, e a febre, ela saiu correndo daquela senhora, daquela mulher. Agora, o contexto nos mostra que o que ela faz depois de ser curada é passar a servir ao rei. Ela passa a servir a Jesus, assim como acontece com todos aqueles registrados aqui e que foram curados pelo Senhor. Eles levaram testemunho do que Jesus fez por eles, eles passaram a servir ao Senhor Jesus, e o que nós precisamos focar aqui, em especial, é o fechamento da narrativa de Mateus a respeito do objetivo dos milagres realizados por Jesus Cristo. O pecado, ele sempre traz consequências para a vida do homem. E a consequência mais marcante que todo homem experimentará por causa de seu pecado é a morte. Contudo, enquanto vivemos neste mundo, as enfermidades, elas vêm para nos lembrar que nós somos pecadores. Deus não nos criou com defeito de fábrica, com necessidade de recall, não. Ele nos criou perfeitos, à sua imagem e semelhança, com um poder de decisão. Na época em que Adão e Eva foram criados, eles podiam decidir se sim ou se não, se seguiriam a Deus, continuariam firmes, ou se dariam ouvidos à voz da serpente. Adão se omite, ele vê Eva sendo seduzida pela serpente, ele vê Eva caindo, e depois ele cai também, ele cede. Então, a partir da queda, o homem começa a experimentar queda quanto à sua longevidade. Ele começa a experimentar a consequência do pecado, a enfermidade. E nós então somos sempre lembrados, quando enfermos, que nós não fomos criados para vivermos doentes. Deus não nos criou para isso. Mas Ele tem um objetivo prático em nos redimir e nos lembrar que, embora crentes adoeçam e morram, eles têm uma esperança muito maior que nem a morte pode tomar, porque a morte foi tragada pela vitória do Rei Jesus Cristo. A febre então deixa aquela mulher, aquela senhora, ela se levanta e ela passa a servir ao Senhor Jesus Cristo. É outro momento importante aqui que nós precisamos destacar, quando o ser humano, ele serve ao seu próximo e ele cuida daqueles que estão enfermos e doentes. É uma bela profissão, é uma bonita profissão, a profissão de médico. O médico é aquele que sempre está pronto a socorrer, a assistir a um necessitado. Nisso se constitui a sua vocação. Então, quando nossa filha ou nosso filho adoece, nós temos a quem recorrer. Quando nós adoecemos e precisamos de orientação, de tratamento, nós temos a quem recorrer. E este é um reflexo da necessidade que nós temos de cuidado.
Agora imaginem como o Senhor Jesus Cristo nos ensina e age nos lembrando que nós somos tão frágeis. Nós precisamos que seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus como nós cuidem da gente, quanto mais aquele que tem controle sobre tudo e todos. Quanto mais aquele que está acima dos médicos e das medicações e dos medicamentos. Quanto mais aquele que está acima dos tratamentos, porque ele mesmo estabeleceu as ciências. E onde a ciência não chega, ele pode intervir. Jesus, então, ele mostra assim a sua força, o seu poder, a sua glória, a sua realeza. Agora, chegando nos versículos seguintes, nós vamos perceber o objetivo prático de todo este assunto, esses milagres que nós temos aprendido aqui estudando o Evangelho de Mateus. Vamos ler os versículos 16 e 17 juntos, vamos lá. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus, ele segue literalmente a citação do profeta Isaías e ele registra aqui aqueles acontecimentos, os outros evangelhos mostram que foram sequenciais, porque registra que o Senhor, ele curou a sogra de Pedro quando no dia do Senhor, naquela época, o 7º dia, ele havia saído da sinagoga e ia comer, ia se hospedar na casa de seu discípulo. E ao anoitecer, ou chegada à tarde, como Mateus aqui informa, todos ficaram sabendo que o rei estava presente. Aquele homem curava pessoas, aquele homem tornou limpo um homem que estava totalmente desenganado por causa da lepra. Ele curou apenas com a sua palavra de ordem e confiado pela fé. Aquele centurião então recebe a palavra e o seu criado volta novamente à perfeita saúde. E agora todos os que estavam presentes viu como Jesus pegou na mão da sogra de Pedro e ela voltou novamente à saúde. Todos então são levados, os doentes, o versículo 16 diz, os endemoniados, muitos endemoniados, e a palavra diz que meramente com a sua palavra, Jesus expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Uma questão aqui precisa ser esclarecida. Será, pastor, então, que com esta passagem podemos afirmar que quando eu estou doente, então eu estou possuído por um espírito imundo, eu estou endemoniado? Não. O contexto aqui é da chegada do rei reivindicando o seu reino. Satanás, ele não é dono de nada. Satanás, ele estabeleceu um reino parasita no reino que pertence a Cristo. Aqui são casos especiais onde pessoas, por vezes escravizadas por espíritos imundos, elas não conseguem se libertar de determinadas doenças. Há um contexto específico aqui, mas não quer dizer que se eu estou com dor de cabeça, é um demônio que está me incomodando, ou se meu estômago está doendo, é porque tem um demônio em meu estômago. Eu posso estar tomando muito café e tenho que diminuir a minha cota diária ou semanal. O que o contexto nos revela aqui é que com a chegada do Messias não há mais espaço para a ação do reino de trevas, porque até mesmo pessoas possessas, endemoniadas, dominadas por espíritos malignos se viam libertas mediante o poder da palavra de Cristo. Não se enganem, todo o homem sem Cristo serve a Satanás. De uma forma ou de outra, o seu estilo de vida, se não é para glorificar a Deus, é para glorificar ao outro Senhor.
Se desviado ele for do objetivo pelo qual ele foi criado, e ele busca ganhar o mundo, e ele gasta o seu dinheiro com meretrizes, com bebidas, com drogas, ou até mesmo com comida de maneira muito desgastada, ou melhor dizendo, gulosamente, ele está sendo escravizado por aquele que deseja que ele não viva o estilo de vida que o Senhor espera que ele viva para a sua glória. A chegada de Jesus então aqui vem para cumprir e marcar a sua presença neste mundo. Os crentes continuariam a adoecer? Continuariam. Os crentes continuariam a sofrer? Continuariam, até hoje sofrem. Os apóstolos, praticamente todos eles, com exceção de João, foram mortos, martirizados, executados. Mas o que o Senhor queria ensinar é que com a sua chegada, a enfermidade maior do que qualquer coisa ou qualquer doença que possa nos acometer nesta vida, ela não mais tomaria conta de nós. Eis a razão porque Mateus, ele cita uma profecia bíblica, uma profecia tão antiga, para dizer que Jesus fez tudo isso a fim de que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos entender um pouco esse contexto, voltando para Isaías 53. Nós já lemos devocionalmente. Voltemos para Isaías 53, e somente voltando e entendendo o seu contexto, nós perceberemos que um texto fora de seu contexto pode gerar doutrinas absurdas, como aquela que diz que os crentes não adoecem. Edir Macedo diz isso, mas ele usa óculos, vocês já perceberam? E o dedo dele não estica. É público, eu posso falar, não é verdade? Eles dizem que crente não adoece, mas já viram Valnice Milhomes uma vez procurando médico lá no Hospital da Restauração em Recife, passando mal, e ela fez: diz que eu estou aqui não. Então, a teologia bíblica não nega o fato de que nós podemos adoecer, de que todas as vezes que somos curados pelo Senhor, e Ele usa o cuidado dos homens através da medicina, através do cuidado até mesmo psicológico, quando alguém cuida da nossa mente, da nossa alma, quando o uso dos medicamentos nos ajudam. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele age, Ele opera, por trás de tudo isso está a sua mão poderosa. Contudo, nós continuamos a adoecer para lembrar que somos pecadores. Mas continua ainda a questão. Então, o que quer dizer Jesus ter tomado sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ter levado sobre si? Se Ele levou, e se vamos seguir à risca esta doutrina que eu julgo esquisita, antibíblica, nós vamos dizer então que crente não adoece. E eu preciso crer que vou deixar a minha miopia, porque se o meu Senhor me curou por completo, eu não vou precisar mais de óculos para enxergar vocês nitidamente. Mas se eu creio que o significado de Jesus ter tomado sobre si as nossas enfermidades e dores vai muito além das consequências do pecado, mas está no fato dele ter carregado sobre os seus ombros os nossos próprios pecados, aí o sentido citado por Mateus, profético, então vai fazer sentido, ou vai ser compreensível para nós. Isaías 53, então, prestem bem atenção à leitura que irei fazer. É uma profecia antiga. Os estudiosos do Antigo Testamento, datando o período em que Isaías escreveu o seu livro, ele foi um profeta pré-exílico, ou seja, ele profetizou antes do exílio do povo de Deus para a Babilônia, ou na Babilônia. Ele profetizou, ele escreveu o que profetizou pelo menos 800 anos antes do ministério de Jesus. Lembrando juntos que entre o último livro da Bíblia e o primeiro dos evangelhos, ou entre o início do ministério de Jesus, o Senhor ficou 400 anos silente. Não tinham profetas, ele ficou calado.
Ele não falou ao povo. Depois chega João Batista profetizando. Então, a visão que Isaías tem no capítulo 53 é uma visão nítida que o Senhor lhe deu há tanto tempo atrás, muito tempo antes do que aconteceria com aquele que é chamado em seu livro de o braço do Senhor, ou o servo do Senhor. Prestem atenção a partir do versículo de número 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma referência ao Messias. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta, ele tem uma visão do que aconteceu com o Messias, o braço do Senhor, quando ele foi revelado ao povo, quando ele foi revelado ao mundo. Desde sua encarnação, Jesus foi rejeitado pelos seus. Os seus não o receberam. Ele não era formoso, ele não tinha uma aparência agradável. Podemos imaginar, à luz do que a palavra nos diz, que Jesus, ele mesmo em sua tenra idade, caminhou e viveu sentindo o peso de seu ministério, e ele era uma criança triste, no sentido de sempre lembrar o que deveria experimentar e viver. Claro, a sua ternura, a sua doçura, o seu amor, percebam o cuidado dele com a sogra de Pedro, é algo extraordinário. Mas ele não conseguia esconder os traços de um homem sofrido e que foi talhado pelo Pai para o sofrimento. Ele podia e tinha poder, e nós percebemos nos evangelhos, de curar pessoas, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas todas as vezes que ele via pessoas opressas, enfermas, e quando ele contemplou o seu querido amigo Lázaro morto, e viu que tudo aquilo era consequência do pecado, ele chorou. Então a descrição do servo sofredor em Isaías parece que está nos evangelhos, porque nós começamos a ler e percebemos o que Jesus, ele experimentaria por mim e por vocês. Aí nós chegamos no versículo chave, aí vamos ler o versículo 4 juntos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O sentido aqui é de um Cristo que padeceria por nós, que, como nos ensina um catecismo antigo, nós estamos estudando às quartas-feiras, catecismo de Heidelberg, a pergunta 37 esclarece muito bem isto para nós. Quando nós afirmamos o que a Bíblia diz, que Cristo padeceu por nós, nós queremos dizer que durante a sua vida neste mundo, ele suportou em seu corpo e em sua alma a ira de Deus contra todo o gênero humano, de forma que carregar sobre si nossas enfermidades e dores foi carregar todas as consequências da queda. Ele foi até mesmo ferido pelo Senhor, Deus, o seu Pai. Ele foi oprimido. E o versículo 5, ele torna mais clara essa ideia de que não tem nada a ver com você crer em Cristo e você não tem mais doença. Você crê em Cristo e deixa botox, plástica, isso para lá, porque você vai ficar jovenzinho, é fonte da juventude. Não, não é isso. O versículo 5 esclarece, vamos ler? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele então padece, suporta no corpo e na alma todo o nosso pecado,
Mesmo o Senhor não tendo achado injustiça nem dolo algum em sua boca, agradou ao Senhor moê-lo, porque necessário era que ele de fato se tornasse o servo sofredor, libertador de seu povo. E ele fez tudo isso para que pela sua paixão, como um único sacrifício, ele fosse a nossa propiciação. Ele derramasse o seu sangue, ele fosse cravado na cruz juntamente com os nossos pecados, ele sofresse até mesmo o abandono do Pai, a ponto de clamar: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? A fim de livrar o nosso corpo e a nossa alma da eterna condenação. É a ideia de substituição. Ele fez isso para nos garantir, irmãos, a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Porque o versículo 6 nos diz, acompanhem: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa do quê? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então, quando Jesus ele vem ao mundo e ele começa a revelar o seu domínio, o seu poder, a sua força, a sua realeza, ao mesmo tempo Mateus registra, e esta é uma preocupação dele, porque ele queria mostrar, provar, e o Espírito o inspirou para isso, que Jesus de fato era o Cristo. Ele cita então Isaías e diz: este foi o homem que carregou sobre os seus ombros as nossas enfermidades e doenças. Ele foi ferido por nossa causa, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões, o nosso Senhor, ele foi ferido. O Senhor se agradou em fazê-lo enfermar, é o que diz o versículo 10. O Senhor teve prazer em moê-lo, porque era necessário que assim fosse, que a sua alma fosse a oferta pelo nosso pecado. Porque se assim não fosse, se isto não acontecesse, jamais experimentaríamos uma oportunidade, uma chance de uma nova vida e de uma verdadeira liberdade. Continuaríamos presos e amarrados aos nossos próprios pecados. Continuaríamos sem expectativa nenhuma. Não entenderíamos até mesmo as questões relacionadas ao sofrimento. Não entenderíamos porque ainda nesta vida podemos adoecer e até mesmo morrer, mas a nossa esperança não pode ser sufocada e nem abafada. Porque Cristo, o nosso Senhor, se tornou a nossa oferta pelo pecado, pelo nosso pecado, a fim de que pudesse ver a sua posteridade e prolongar os seus dias. E a vontade do Senhor, então, prosperaria nas suas mãos. Há um salmo muito bonito, meditava hoje com uma das nossas congregações, que diz que o Senhor, Ele é poderoso, e porque Ele é poderoso, Ele nos faz assentar como príncipes, com os príncipes de seu povo. Vejam, Deus nos considera príncipes e princesas em seu reino. E sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Isaías 53, versículo 11, nos diz o quê? Vamos ler o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele nos garante, através de seu sacrifício, a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Em outras palavras, irmãos e irmãs, sem Cristo nós não somos nada. Não há outra mensagem a ser anunciada senão esta, que diz:
E eis aqui as boas novas do Evangelho: Cristo Jesus morreu pelos pecadores, arrependam-se e creiam nele. Porque somente nele nós entenderemos então, ou redescobriremos o significado de uma vida alegre, feliz e cheia de plena satisfação em Deus. Ele nos fez príncipes e princesas, nos fez assentar com o Senhor. E eis a razão porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que pela graça de Cristo Jesus é que então nós podemos nos assentar nos lugares celestiais. Irmãos, a dimensão do que nos envolve, por vezes não é percebida nem sentida por nós, porque nós não nos debruçamos o tanto que precisamos nas Escrituras. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nos diz que no céu somos príncipes e princesas. Temos riquezas, e nada de fato que possamos sofrer neste mundo ou nesta terra poderá nos separar deste grande amor que está em Cristo. Já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, e a Escritura nos diz que nós reinaremos com Ele para todo sempre. O nosso comportamento, a nossa percepção a respeito desta mensagem, de fato, deve ser esta que estamos contemplando em Isaías 53. Sem Jesus Cristo não haveria possibilidade alguma de salvação para nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou com as nossas doenças. O que isso significa para você nesta noite? Como é que você tem vivido e experimentado a bênção de em Cristo poder gozar da graça de Deus, da justiça de Deus e da vida eterna? Que compreensão você tem quando louva ao Senhor, de que o seu louvor é aceito, de que a sua adoração sobe aos céus, de que a sua oração chega pela mediação do Senhor ao trono gracioso do Pai, porque Cristo é o nosso intercessor fiel. O que isso tem provocado em você, quando você contempla e medita na maravilhosa graça do Senhor Jesus? O que é que passa em sua mente agora ao lembrar quem você era e o que você é hoje? Você não era nada, vivia sem esperança e sem Deus no mundo. Hoje o Senhor afirma para você que você já é príncipe ou princesa no reino dos céus. Que você estava perdido e sujo na lama de seus próprios pecados. E Cristo tornou você limpo, porque Ele carregou sobre si a sua sujeira, a sua desgraça, a sua transgressão. Você antes não tinha família. Você antes experimentava orfandade e viuvez. Você antes experimentava situação de abandono ou de marginalidade, no sentido de não ser aceito. E hoje você comunga com os santos, você tem comunhão com a igreja de Cristo. São estas verdades gloriosas, irmãos, que precisam animar a nossa alma e despertar a nossa fé nesta noite. Cristo carregou sobre si o meu pecado, o seu pecado. As lágrimas da humanidade foram choradas por Ele. Ele pagou no Calvário as nossas dívidas. Ele nos resgatou do cativeiro do pecado. Ele nos deu liberdade de filhos de Deus. Como um presente, Ele nos doou graciosamente a bênção da vida eterna. Para que o Éden fosse possível novamente para nós. A restauração.
Na realidade, a contemplação do que Deus tinha projetado do Éden à Jerusalém celestial, Ele assumiu a nossa cruz, para que vivêssemos alegres e tendo a certeza de que vamos para o céu. Cristo experimentou todas as agonias do inferno, para que experimentássemos a sua justiça e fôssemos cobertos com as suas vestes puras e santas. Ele foi desnudo e envergonhado em uma maldita cruz. Este é o nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Ele carregou toda a angústia e os horrores da morte, da dor, os nossos próprios pecados, para que entendêssemos quão importante é o nosso Rei, para o reino que fazemos parte e que somos súditos, príncipes e princesas pela graça de Cristo. Há uma palavra também não somente confortadora para a igreja, mas desafiadora para a igreja do Senhor. Somos desafiados nesta noite a refletir aquilo que Cristo mesmo, Ele nos ensinou, a amar como Ele amou, a servir como Ele serviu, a testemunhar como Ele testemunhou, a assumirmos a postura neste mundo de verdadeiros reis e rainhas abaixo de Cristo, submissos a Ele, reverentes a Ele, obedientes a Ele, e cheios de alegria e de um senso do dever de proclamarmos este evangelho glorioso. Chega, irmãos, de nos comportarmos como se não fôssemos cidadãos do reino. Chega, irmãos, de agirmos como se não fôssemos cristãos. Se comprados nós fomos por Cristo, reflitamos a sua glória onde quer que estejamos, onde quer que Ele nos coloque. Há uma mensagem também, é uma palavra importante para você que está aqui nesta noite e que é convidado a crer neste maravilhoso Salvador. Você tem visto que o Evangelho não promete outra coisa a você, senão a verdadeira salvação, se você se reconhecer pecador e entregar a sua vida a Jesus hoje, crendo nele para ser salvo. Jesus não vai prometer e oferecer para você nesta noite carro novo, casa nova, emprego novo, sucesso neste mundo. Sob medida Ele pode abençoar a sua igreja, e Ele tem feito isso, nós percebemos. Mas esta não é a promessa do Evangelho para aqueles que devem ouvir o chamado de Jesus. A palavra de Jesus é: venha a mim, você que está cansado, oprimido pelos seus próprios pecados, e eu aliviarei você. Vamos substituir os jugos. Deixe-me carregar o seu jugo e carregue o meu e aprenda de mim, disse o Senhor, porque eu sou manso e humilde de coração. E então você encontrará descanso para a sua alma. É a promessa do Evangelho, e nós não vamos oferecer outra promessa senão a que o Senhor nos manda proclamar. Você não vai sair daqui curado da sua enfermidade, a não ser que Deus misericordiosamente o faça. Mas Ele nos mandou pregar e dizer que você é pecador, e que se você não crer que Jesus Cristo é o Messias prometido, o eu sou, você morrerá em seus próprios pecados e não haverá esperança para você. Creia nele nesta noite. Creia que Ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Creia que a sua chegada ao mundo foi para poder
proporcionar para nós a verdadeira liberdade e a verdadeira salvação. Eis a razão da maravilhosa graça. Creia nele nesta noite e mude de vida, mas mude de vida mesmo, porque se você receber a Jesus, se você crer nele, você não será, eu garanto a você, a mesma pessoa. Oremos ao Senhor. Obrigado ao Senhor Jesus Cristo por tua palavra que nos revela quem tu és. Aquele que, sendo Deus, o unigênito do Pai, se fez servo por amor a nós. Que, chegando ao mundo, manifestou graça e verdade. E se compadecendo daqueles que estavam enfermos e doentes, os curou. Mas muito mais do que isso, veio para comprovar o grande fardo que carregaria sobre si para nos dar a vida eterna, para que experimentássemos o paraíso. Experimentastes o fel do Calvário, para que experimentássemos a verdadeira justiça. Se fez injusto em nosso lugar, para que recebêssemos da graça de Deus. Carregou sobre si toda a nossa desgraça, miséria e pecado, para que tivéssemos a vida eterna. Deu a sua vida por nós. Nós te louvamos, ó Senhor Jesus Cristo, pois reconhecemos que só por tua graça, a graça de Jesus, nós estamos aqui e temos a plena certeza de que somos salvos. Que este convite gracioso sirva para desafiar a todo cristão a assumir o seu posto, a reconhecer a sua vocação, a servir ao Senhor neste mundo como um verdadeiro rei, como uma verdadeira rainha do reino dos céus, co-herdeiro com o Rei dos Reis. Que a mensagem desta noite sirva para despertar almas e converter corações endurecidos pelo pecado, e que encontrem em Cristo a verdadeira salvação e descanso para suas almas. Nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos por tua palavra, em nome de Jesus. Amém.